Você contratou um sistema para o seu restaurante e só descobriu na operação que a demonstração era melhor do que o produto? Esse erro custa mais do que a mensalidade. Custa o pedido perdido, custa a equipe voltando para o papel, custa o estoque descontrolado, custa relatório que não fecha, custa a decisão tomada no escuro. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 critérios que realmente separam um bom sistema de gestão de um problema caro, os quais perguntas que você precisa fazer para assinar o contrato. Eu sou Matheus Tesser e antes de falar dos critérios quero te mostrar uma coisa importante. Os problemas mais graves com sistemas para restaurante quase nunca aparecem na demonstração. Eles aparecem depois da assinatura, aparecem no sábado à noite, quando o suporte não responde, aparecem no fechamento do mês quando os números não batem, aparecem na cozinha quando o pedido não chega, aparecem no estoque quando a ficha técnica some e não atualiza. E o pior, esses não são casos isolados, são padrões que se repetem no mercado. A demonstração do sistema quase sempre acontece em um ambiente perfeito. Internet funcionando, base de dados limpa, fluxo controlado, vendedor conduzido cada clique, nenhum garçom apressado, nenhum caixa travado, nenhuma cozinha em horário de pico, só que o restaurante não opera em ambiente perfeito. Restaurante opera com pressão, fila, troca de turno, internet instável, equipe nova, pedido entrando de vários canais e cliente esperando. Por isso a pergunta não é apenas: esse sistema tem funcionalidades que eu preciso? A pergunta certa é: esse sistema aguenta a realidade da minha operação? É aqui que muitos restaurantes erram. Eles escolhem pelo preço, pela tela bonita ou pela promessa comercial. Depois descobrem que o barato ou até o caro pode virar um problema diário. Um bom sistema para restaurante não é só um caixa digital. Ele precisa conectar as principais áreas de operação: o PDV, o estoque, o financeiro, a cozinha, delivery e gestão. Na prática, ele precisa resolver 3 coisas. Primeiro, a operação. O pedido precisa chegar certo na cozinha. O caixa precisa fechar. O estoque precisa atualizar automaticamente. E isso a cada venda. Segundo, gestão. Você precisa enxergar faturamento, CMV, desperdícios, produtos mais vendidos, margem e desempenho sem depender de planilhas soltas. Terceiro, o crescimento. Se você abrir outra unidade, ampliar a operação ou franquear, o sistema precisa acompanhar essa evolução sem virar um novo problema. O ponto é, quase todo fornecedor promete isso na apresentação. O que diferencia um sistema de outro aparece depois, na implantação, no suporte, na estabilidade, na integração e no uso diário da equipe. Por isso, existem 5 critérios que você precisa avaliar antes de contratar. O primeiro critério. Esse é um dos critérios mais importantes, também um dos mais ignorados. Imagine uma sexta-feira à noite, salão cheio, delivery rodando, caixa em movimento, cozinha recebendo pedido e a internet cai. Se o seu sistema depende 100% da nuvem para funcionar, a operação para junto. O caixa trava, o pedido não entra, a cozinha perde o fluxo, a equipe improvisa e o cliente sente o problema na hora. Um sistema preparado para food service precisa continuar operando mesmo com a instabilidade da internet. O ideal é trabalhar com uma estrutura híbrida, servidor local na loja e sincronização com a nuvem quando a conexão volta. A pergunta que você precisa fazer ao fornecedor é muito simples. O que acontece com o meu caixa se a internet cair no meio do horário de pico? A resposta vai mostrar se o sistema foi pensado para restaurantes ou apenas para uma operação de escritório. Nosso sistema ele é híbrido, com servidor local e em nuvem, ou seja, a operação não para. Critério 2. Integração real entre PDV, estoque e financeiro. Um erro comum é contratar um sistema para o caixa, outro para o estoque, uma planilha para o financeiro e tentar juntar tudo no fim do mês. O resultado é sempre o mesmo: retrabalho, informação espalhada e número que não fecha. Integração real significa que uma venda registrada no PDV movimenta outras áreas automaticamente. O prato foi vendido, o ingrediente sai do estoque pela ficha técnica, o CMV é atualizado,
a entrada financeira é registrada, o gestor enxerga o impacto no resultado. Sem isso, o restaurante fica cheio de dados, mas sem controle. E a pergunta que você precisa fazer é: quando o prato é vendido no PDV, o estoque é baixado automaticamente pela ficha técnica ou alguém precisa lançar manualmente? Se depender de lançamento manual, você acabou de encontrar uma fonte permanente de erro. Uma venda precisa atualizar. PDV mais estoque, mais CMV, mais financeiro. E como a Living resolve isso? Tudo integrado, tudo automático, sem retrabalho manual. Critério 3. Facilidade de uso. O maior custo oculto de um sistema ruim não é a mensalidade, é a equipe não usar. Se o garçom acha complicado, ele volta para o papel. Se o caixa precisa decorar caminho demais, ele improvisa. Se a cozinha não entende a tela de produção, ela ignora o sistema. Se a operação depende de alguém que sabe mexer, você não tem processo, você tem uma dependência. No food service, onde existe rotatividade, pressão e treinamento constante, facilidade de uso não é um detalhe, é requisito operacional. E a pergunta que você precisa fazer é: em quanto tempo minha equipe consegue operar o sistema com segurança? Sistema bom não exige uma equipe altamente técnica. Ela precisa ser intuitivo, rápido e claro para quem está no salão, no caixa, na cozinha ou na gestão. Sistema difícil vira papel, improviso e perda de controle. Critério 4. Suporte em tempo real. Restaurante não trabalha só em horário comercial. O problema mais crítico geralmente acontece à noite, no final de semana ou no feriado, justamente quando o movimento é maior. E o suporte que responde depois de 48 horas não resolve caixa travado, pedido parado ou impressora falhando no meio do serviço. Suporte para food service precisa ser rápido, humano e disponível nos momentos em que a operação realmente precisa. A pergunta que você precisa fazer é: se eu tiver um problema às 22 horas de uma sexta-feira com o caixa travado, qual é o canal eu aciono? Em quanto tempo alguém me responde? E aqui vai uma dica prática. Teste o suporte antes de contratar. Mande uma mensagem fora do horário comercial. Veja se alguém responde. Veja como responde. Veja se entende a operação. Porque o suporte que você recebe antes da venda costuma dizer muito sobre o suporte que você terá depois. Critério 5. Ter escalabilidade para múltiplas unidades. Talvez hoje você tenha uma unidade, mas se existe qualquer plano de crescimento, segunda loja, central de produção, franquia ou expansão regional, esse critério precisa entrar na decisão desde agora. Trocar de sistema no meio do crescimento custa caro. Você precisa migrar dados, treinar equipe de novo, ajustar processo, parar parte da operação e reconstruir uma rotina que já deveria estar funcionando. Para operações com mais humanidade, o essencial é ter a gestão centralizada. Você precisa acompanhar faturamento, estoque, CMV, desempenho e indicadores por loja em um único painel, sem depender de relatório manual enviado por cada unidade. A pergunta que você precisa fazer é: se eu abrir uma segunda unidade daqui a 6 meses, consigo acompanhar as duas lojas no mesmo painel? Se a resposta for confusa, o sistema pode estar resolvendo o seu presente, mas travando o seu futuro. O que ninguém te conta antes de contratar? Agora, além dos 5 critérios, existem alguns pontos que quase ninguém coloca clareza na demonstração. O primeiro é fidelidade. Alguns fornecedores exigem contratos longos. Se o sistema não funcionar como prometido, você fica preso ou paga multa para sair. O segundo é a implantação. Tem sistema que vende o software e joga o resto no seu colo. Cadastro de produtos, fichas técnicas, configurar impressoras, configuração, treinamento e ajustes de operação. O terceiro custo real. A mensalidade anunciada nem sempre inclui tudo que o restaurante precisa. Delivery, financeiro, multiloja, suporte prioritário, módulos extras e integrações. O quarto é a responsabilidade. Quando o suporte passa você de um setor para o outro e ninguém assume o problema, o restaurante continua parado. O quinto é a especialização. Nem todo sistema vendido foi feito só para restaurante ou pensado exclusivamente nele. Alguns sistemas são genéricos, adaptados. A diferença aparece nos detalhes. A ficha técnica, rendimento dos insumos, baixa de estoque, comanda por mesa, cozinha, delivery, controle de produção. Essas falhas não aparecem na apresentação comercial. Elas aparecem no meio da operação. Então, antes de contratar um sistema para restaurante, não olhe apenas para o preço.
tela bonita ou lista de funcionalidades. Valide o funcionamento offline, valide a integração real, valide facilidade de uso, valide suporte, valide capacidade de crescimento. Porque sistema de gestão não é só uma ferramenta, ela vira parte da operação. Quando funciona bem, dá controle, reduz retrabalho e melhora a tomada de decisão. Quando funciona mal, vira mais uma fonte de problema dentro do restaurante. Com a Living, a proposta é justamente unir operação e gestão em uma plataforma pensada para a realidade do food service. Caixa, estoque, financeiro, CMV, cozinha, delivery, suporte e visão gerencial em um único ecossistema. Se você quer entender como funciona na prática, clique no link da descrição e agende uma demonstração da Living. Em poucos minutos, você consegue ver como a plataforma se adapta à operação do seu restaurante e quais controles pode deixar de depender da planilha, improviso e retrabalho.